Senhor presidente, senhores senadores, meu caro líder Wellington Dias, quero agradecer a sua gentileza de me dar a vez de ocupar a tribuna, sempre cavalheiro, sempre cortês com seus colegas, independentemente das escaramuças políticas que possamos ter, ele e eu, em nome dos nossos respectivos partidos. Mas, senhor presidente, eu venho a essa tribuna, em primeiro lugar, para fazer uma comunicação à Casa de que protocolei hoje, junto à Procuradoria-Geral da República, uma representação contra o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o doutor Fernando Pimentel. A representação é para que seja instaurado inquérito civil para apurar a ilegalidade e a inconstitucionalidade na decisão de Sua Excelência, o ministro Pimentel, em classificar como secretos documentos que tratam de empréstimos milionários do BNDES a governos estrangeiros. Eu estou me referindo aos empréstimos concedidos pelo BNDES, pelo governo brasileiro, para Cuba e para Angola por meio do BNDES. A Folha de São Paulo e a revista Veja apuraram que esses financiamentos foram classificados como sigilosos pelo prazo de 15 anos, ou seja, até 2027, os brasileiros não poderão tomar conhecimento do teor destes atos, que são atos públicos, atos oficiais, atos governamentais, e que, nos termos da Constituição brasileira, devem ser de pleno conhecimento de todos. No entanto, esses documentos que tratam dos empréstimos a Cuba e Angola foram classificados como secretos. Olha, senhor presidente, no Senado nós comemoramos, e o Brasil todo comemorou, a promulgação pela presidente Dilma Rousseff de uma lei cujo projeto era de lavra do ex-presidente Lula, que foi a Lei de Acesso à Informação. Uma lei importante, uma lei democratizante, uma lei que vai no sentido da transparência dos atos governamentais. Uma lei que se situa na vanguarda da legislação do mesmo gênero no mundo. E esta Lei de Acesso à Informação determina que somente poderão ser classificados como sigilosos documentos cujo conhecimento, cuja divulgação possa oferecer riscos à segurança da sociedade e do Estado. No mais, a regra geral é a publicidade. Ora, me pergunto, que tipo de dados poderão esses documentos conter de modo a colocar em risco a segurança da sociedade e do Estado? É de se supor que sejam documentos relativos a empréstimos semelhantes a que já foram concedidos a outros países, a governos de outros países. Quero dizer que não me move nenhum tipo de hostilidade ao governo angolano e muito menos ao governo cubano, de modo algum. Prezo as boas relações do Brasil com Angola e do Brasil com Cuba. Estou sintonizado com a posição do governo brasileiro e dos governos brasileiros que se sucederam desde o restabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e Cuba. Sou favorável ao fim do bloqueio, à plena integração de Cuba no sistema americano e ao respeito à soberania do seu povo, assim como do povo angolano, cuja luta de libertação contra o colonialismo português acompanhei e saudei. Agora, não posso admitir que um ato oficial do governo, que me parece corriqueiro, seja classificado como sigiloso, secreto. É preciso que essa questão seja esclarecida, porque creio que essa decisão não está respeitando nem a Constituição, nem a própria Lei do Acesso à Informação. Por isso que estamos requerendo ao Ministério Público Federal que promova as apurações necessárias a fim de constatar-se se efetivamente estes documentos merecem ou não ser
classificados como sigilosos e em que medida. O segundo tema, senhor presidente, que me traz à tribuna, é o tema da situação econômica brasileira, que, no meu entender, vem se deteriorando a olhos vistos, e os últimos dados divulgados pelo próprio governo mostram que o governo Dilma vem se mostrando absolutamente incapaz de conduzir o nosso país para o rumo da estabilidade e do desenvolvimento. Os números não mentem, eles são absolutamente inequívocos. Em primeiro lugar, em relação às nossas contas, as contas governamentais. O mês de setembro aponta um déficit de 10 bilhões e 500 milhões de reais, fora pagamento de juros. Ou seja, o governo brasileiro gastou 10 bilhões e 500 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. É um governo perdulário, desperdiçador de recursos, mesmo porque não se trata de um resultado isolado de um mês. É um resultado que vem se delineando, vem se consolidando ao longo dos primeiros 9 meses do ano. Comparo o desempenho do setor público brasileiro deste ano com o do ano passado. Se no ano passado nós registramos um superávit, fora juros, ou seja, receitas superiores às despesas de 54 bilhões e 800 milhões de reais, neste ano, neste mesmo período, esse superávit ficou em torno de 50% do superávit verificado no ano passado. Ou seja, de um ano para outro, o buraco das contas públicas brasileiras vem aumentando. Neste ano, o governo brasileiro apresenta nas suas contas um superávit que foi de 50% inferior ao superávit verificado no ano passado. Agora, esses números não incluem o pagamento dos juros da dívida pública. Se nós levarmos em conta o pagamento dos juros da dívida pública, que deverá ser efetuado até o final deste ano, nós teremos uma conta salgada de 110 bilhões de reais. Ora, como é que se paga esta dívida? Se paga fazendo economia. E se nós economizamos apenas 27 bilhões e 900 milhões esse ano, número a que me referi ainda há pouco, como é que nós vamos pagar o resto, a diferença, para cobrir a conta dos juros? O resultado, a resposta é uma só: tomando mais empréstimos, indo ao mercado, levantando dinheiro a uma taxa Selic que vai se aproximando de 10%. Agora, além do resultado em si ser preocupante, é preciso ressaltar, para acentuar a nossa preocupação, que essa despesa superior à receita não se deu por conta de investimentos públicos. A taxa de investimentos no Brasil continua patinando em torno de 16%, 17% do PIB. E os investimentos públicos não deslancham. Todos nós sabemos, acompanhamos o resultado pífio dos programas de obras de infraestrutura que são lançados pelo governo. Não é o caso de enumerá-los agora, são de conhecimento público. Acontece que essas despesas excedentárias em relação às receitas se dão basicamente no custeio. É colesterol ruim na veia do organismo brasileiro. Se nós formos ao mundo da produção, nós vamos constatar que continua em curso o processo de desmonte da maior conquista do povo brasileiro em 100 anos, que é a indústria brasileira, a indústria nacional.
Se no último mês houve um levíssimo crescimento da indústria de 0,7% em relação ao mês passado, nós temos que, infelizmente, constatar que no terceiro trimestre do ano, terminado o terceiro trimestre do ano, houve um recuo de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso quer dizer que aquela pequena recuperação verificada em setembro foi o que se costuma chamar de uma espécie de visita da saúde num doente agonizante. Se nós olharmos o lado do comércio exterior, constatamos que a balança comercial brasileira apresentou, em outubro deste ano, o pior resultado desde o ano 2000, um déficit de 224 milhões de dólares. Nós compramos mais do exterior do que exportamos. Nós exportamos, basicamente, produtos que vêm do setor primário, minério, setor agrícola, e cada vez menos produtos industriais, produtos manufaturados. As manufaturas brasileiras, que até alguns anos atrás representavam 60% das nossas exportações, hoje representam menos que 1/3. Em compensação, estamos importando cada vez mais produtos manufaturados do exterior para fazer face ao consumo interno, seja consumo produtivo, seja consumo das famílias. O resultado é que nós vamos caminhando para um déficit acumulado no ano de cerca de 2 bilhões de dólares, quando que nos anos anteriores o resultado dessas contas era positivo em torno de 15, 20, 30 bilhões de dólares. Se olharmos o dado que mais dói no bolso brasileiro, a inflação, verificamos que a inflação renitentemente se situa num patamar do qual ela não quer sair, que é o patamar de 6%. Os investimentos patinam. E, neste quadro, como é possível se esperar um desenvolvimento minimamente sustentado no nosso país? Eu penso, senhor presidente, que ganharia o Prêmio Nobel da Economia. Seria realmente celebrado por todas as academias, os governos, no mundo inteiro. Alguém que conseguisse formular uma receita para um país crescer sem investimento. Pois é exatamente esta é a proeza que o atual governo pretende fazer. Crescer sem investimento. Isso não é possível, infelizmente isso não acontece. E o resultado desta tentativa canhestra está presente nos dados que eu acabo de citar. Diante disso, como é possível o ministro da Fazenda, o ministro Mantega, vir a público para dizer que o governo sempre se preocupa em cumprir metas fiscais e reduzir a despesa pública? O descontrole fiscal é absolutamente notório. Que diga o Fundo Monetário Internacional, a OCDE e todos os observadores da economia no Brasil e fora dele que têm criticado duramente o comportamento do atual governo. Há cerca de 10 dias, o FMI criticou a erosão das contas públicas brasileiras, num relatório que trata também da falta de investimentos e da incapacidade que o Brasil vem mostrando de crescer de forma sustentável por conta do mau governo que o dirige. E não adianta o ministro Mantega chamar o relatório de equivocado, de incoerente. É o resultado dos números, o resultado frio dos números, que não enganam ninguém. Não enganam os consumidores, não enganam os investidores, não enganam as agências de risco. Apenas o governo que se auto-engana e que pretende enganar o povo num processo desenfreado de autoexaltação
custeado por uma propaganda milionária que nos enche os ouvidos e a paciência permanentemente em todos os meios de comunicação. O presidente Lula, na última quarta-feira, deu uma entrevista coletiva à imprensa e afirmou que herdou do governo anterior, do governo Fernando Henrique, um país muito inseguro e com nenhuma estabilidade. É uma capacidade que o presidente tem, o ex-presidente tem, de recriar a história ao seu sabor, ao sabor das suas conveniências, que é realmente algo espantoso. É digno de admiração no sentido de ser um caso único, a capacidade de falsificar os dados da história e apresentá-la segundo a versão que mais lhe convém. Ora, foi o próprio presidente Lula que afirmou na sua carta aos brasileiros que lhe valeu um certo passaporte de trânsito junto às elites econômicas brasileiras, às quais ele serviu depois com total e absoluta fidelidade. Foi ele que as escreveu na Carta aos Brasileiros de julho de 2002. A estabilidade, o controle das contas públicas e da inflação são hoje um patrimônio de todo o povo brasileiro. E mais, quero citar agora uma carta que a presidente Dilma Rousseff, num gesto de urbanidade que só lhe dignifica, dirigiu ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quando ele comemorou seus 80 anos. Disse a presidente: em seus 80 anos, há muitas características do senhor Fernando Henrique Cardoso a comemorar. O acadêmico inovador, o político habilidoso, o ministro arquiteto de um plano duradouro de saída da hiperinflação e o presidente, que contribuiu decisivamente para a consolidação da estabilidade econômica brasileira. Quem diz isso não é o líder do PSDB, um senador tucano. É a atual presidente da República, Dilma Rousseff. E essas palavras desmentem de uma maneira cabal a afirmação que me referi há pouco do presidente Lula, de que herdou um país sem segurança e sem estabilidade. Eu reconheço, senhor presidente, méritos no governo do ex-presidente Lula. Creio que o ex-presidente fez bem em manter os fundamentos da política econômica do seu antecessor. Creio que o presidente Lula teve a visão, do ponto de vista administrativo, correta de consolidar os programas de transferência de renda que haviam sido implantados no governo anterior e ampliá-los. Sobretudo, o presidente Lula teve, com a sua extraordinária capacidade retórica, que é um dom de um bom político, de um grande político, o presidente Lula inscreveu na agenda política brasileira, de uma maneira irreversível, a ideia de que nós precisamos criar um país mais justo. Inscreveu a agenda da pobreza extrema, da miséria, como um desafio a ser enfrentado de maneira sustentada, constante, inequívoca, por todos aqueles que governam ou que aspiram a governar o nosso país, como uma aspiração da nossa sociedade. Mas, senhor presidente, eu lamento que muitas dessas heranças, muitos desses marcos, muitos destes pilares estejam sendo corroídos hoje por uma gestão política e econômica de curto prazo e que há mais de 2 anos não tem outro objetivo pela frente a não ser a manutenção no poder do grupo hoje encabeçado pela presidente Dilma Rousseff. Muito obrigado.